Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A prevenção e o combate à corrupção deveriam estar na linha da frente das políticas de um país como Portugal. Se fizermos um rápido diagnóstico, um país com recursos limitados, um país de alguma forma pobre, um país também bastante familiar, onde todos têm um familiar, ou um amigo, ou um primo afastado, onde quer que seja, isto juntando também uma grande informalidade naquilo que são os sistemas de administração e os sistemas públicos, colocando os ingredientes certos no caldeirão, que faz com que um determinado veneno comece a ebulir. Um veneno que pouco a pouco tem matado a confiança dos portugueses na nossa democracia. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Se acrescentarmos a isto um bocadinho das pressões que têm sido exercidas sobre o Ministério Público, vindas dos mais diferentes quadrantes da política, se colocarmos também uma pitada de pressão ou, por exemplo, aquilo que o Presidente fez à Procuradora-Geral da República, fazendo da mesma uma discípula seguidora de Maquiavel, tudo isto com uma mão cheia de atraso na justiça, e voilà, 3 estrelas Michelin de uma situação que nos vai custar caro a todos. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, nesta sexta-feira que encerra toda uma semana de programas, vamos ter que ir para Além-Mar, atravessar o Atlântico quase à direita, e vamos ter com o André Correia de Almeida, que ficou conhecido por um movimento quase unipessoal que foi o Libertem o Meu País da Corrupção, que depois gera o All for Integrity e depois os prémios Tágides e também as redes Escola Anticorrupção. Boa noite, André. Obrigado por estares connosco. É sempre um gosto. Preferimos ter-te aqui ao nosso lado, mas era importante falar contigo nesta fase e ainda antes de falarmos um pouco de toda a atividade que está a ser desenvolvida não só nos prémios Tágides, mas também noutras facetas, uma vez mais o nosso Portugal, o combate à corrupção, a alegada corrupção, a captura do Estado por interesses privados e vice-versa, continua a manchar o nosso país aqui e além-mar. Obrigado, João. É sempre um prazer muito grande estar aqui contigo, seja com o oceano pelo meio ou não. E tu tens um talento especial para conduzir conversas sérias num ambiente de grande descontração e até de humor, que é preciso para lidarmos com estes temas. E como é que tens visto, então, estas últimas notícias, a questão da pressão sobre o Ministério Público, a própria questão do Presidente utilizar talvez uma expressão que muitos dirão infeliz, mas Maquiavel ficou conhecido por não ser o mais generoso dos interlocutores. Achas que tudo isto, de facto, continua a tirar Portugal para uma situação preocupante? Pois, celebrámos há pouco tempo os 50 anos da democracia em Portugal, não é? O lado, vá lá, otimista da situação é aceitar que 50 anos é pouco, apesar de tudo, à escala da história e à escala da ciência política, para desenvolver instituições que tornem o nosso país, qualquer país, mais justo. Portanto, isso é uma nota. A segunda nota é que eu espanto-me sempre quando estas críticas ao sistema de justiça vêm
de pessoas e de partidos que têm estado no poder desde 74, umas vezes mais, outras vezes menos, mas quer PSD, quer PS, o atual Presidente da República, representam segmentos do espectro político que têm comandado o país nos últimos 50 anos. E, portanto, tiveram muito tempo para fazer as reformas, nomeadamente ao nível da justiça, que teriam prevenido as situações de que agora eles se queixam. Portanto, esta é uma segunda observação. Evidentemente que depois, não havendo essa perspectiva de longo prazo de reforma, não é? Aliás, que todos estes atores que te falei preconizam e defendem em fases de campanha eleitoral, não tendo havido esse momento de reforma, claro que depois as reações são todas extemporâneas e miópicas até perante as situações que vão acontecendo no dia-a-dia. Portanto, há aqui uma questão mais estruturante das reformas que não se fazem, mas que todos dizem que são precisas fazer, e também depois uma reação mais de curto prazo, imediata, que dá normalmente asneira. Olha, André, e não foi de uma forma ingênua que eu mencionei numa fase inicial este ambiente de grande informalidade com que Portugal é administrado, gerido, com que os desígnios e as grandes decisões de fundo em Portugal se tomam, tanto que o próprio Supremo Tribunal de Justiça, creio eu, no seu acórdão relativamente ao processo influencer, menciona o facto de repetidamente os agentes políticos e os agentes económicos encontrarem-se em ambiente de profunda informalidade, ou seja, nas mesas dos cafés, e tomarem grandes decisões que envolvem o meu e o dinheiro de todos os outros contribuintes. Falas em informalidade, que está perfeitamente correto. Eu costumo também utilizar a expressão dos afetos, não é? Portanto, eu até vivo nos Estados Unidos, no espaço anglo-saxónico, há 18 anos, e dá-me uma perspectiva muito comparada dos prós e contras de sociedades, dos prós e contras de excesso de afeto e dos prós e contras de excesso de regras. Portanto, eu vivo num contexto em que se poderíamos queixar de excesso de regras, mas depois, quando viajo para Portugal, vou para um contexto onde a relação entre as instituições é, de facto, sob o ponto de vista comparativo, mediado por afetos, por informalidade. E depois temos os casos que se sucedem. Por exemplo, o atual Primeiro-Ministro, o novo governo, está a levar a cargo diversas alterações na liderança de vários organismos e não se conhecem concursos públicos que estejam a acontecer para ocupar esses lugares. Não se discute a necessidade da substituição, é um critério do decisor. Discute-se a informalidade, a falta de transparência, a falta de comunicação com que as pessoas depois são conduzidas nos lugares, independentemente da qualidade e dos méritos dessas pessoas. Portanto, como tu dizes muito bem, é uma informalidade que não contribui nada para a transparência, não contribui nada para uma relação de confiança entre os cidadãos e as instituições. E o que é espantoso do João é que tudo continua a acontecer. Se procura combater, e quando eu digo que se procura combater, não estou a dizer se sou eu ou não que procuro combater, se procura combater um partido que tem feito da falta de transparência e da questão da corrupção em Portugal bandeira. Portanto, eu não consigo compreender, por um lado, porque é que não se faz o que o país precisa, e por outro, porque é que, não fazendo, se alimenta aquele que é considerado um inimigo. Portanto, isto é uma situação quase, quer dizer, do ponto de vista racional, incompreensível, não é? Enfim, mas paro por aqui sobre a questão da informalidade. Nota que não estou a dizer, João, que existam falta de regras, porque há aqui 3 coisas que têm que ser sempre consideradas. Uma é se existe a lei ou não. Okay. Se existem mecanismos
fiscalizaram as autoridades de impressão. Existem mecanismos para penalizar quem não cumpre a lei. Portanto, quando me dizem, mas Portugal tem excesso de leis, talvez até tenha excesso de leis, hipoteticamente, mas depois faltam os outros dois mecanismos. Fiscalizar se é cumprido ou não e punir, que é a grande pecha neste triângulo, é a grande pecha do sistema, porque mesmo que existem mecanismos que fiscalizem bem a regra, depois se não houver um sistema eficiente para penalizar quem não a cumpre, qual é o incentivo para não cumprir? Ou melhor, qual é o incentivo para cumprir? Claro. Por exemplo, só para mencionar uma situação que durante a campanha eleitoral foi uma coisa e depois na prática foi outra. Eu creio que a AD esteve toda a campanha eleitoral a falar contra as portas giratórias na magistratura. E aqui Del Rey, que escolhe uma secretária de Estado, que é de facto uma magistrada, que depois irá, eventualmente, depois da sua passagem pelo governo, voltar à magistratura. Bom, e não vamos então perder mais tempo, a verdade é que, porque isto existe em Portugal, deu-te para começar a criar algum awareness e chamar a atenção para estas questões. E uma das coisas que a Associação All for Integrity lançou há pouco tempo, ou tem mencionado há pouco tempo, é um canal interno de denúncia de casos de corrupção. Ainda bem que dás ênfase ao All for Integrity, porque no início a brincar e falaste na iniciativa Unipessoal, foi unipessoal em 2020, mas rapidamente tornou-se num coletivo agregador da sociedade civil e incubador de ideias dinamizadas pela sociedade civil para ajudar a prevenção e combate à corrupção. Portanto, é um coletivo, tem sido uma experiência extraordinária e um dos méritos, João, com toda a franqueza, da All for Integrity foi ter despolitizado, ter contribuído para despolitizar a mobilização em torno da corrupção, que era, ao longo dos tempos, espectro político, que dificultou sempre muito uma adesão em massa das pessoas, por razões mais ou menos óbvias, de não identificação com essas ideologias, e um segundo grupo, um grupo de académicos com um trabalho incrível, com quem eu tenho aprendido imenso, mas que não deixa de estar num certo bubble, num certo nicho de difícil acesso. Como a All for Integrity se posiciona ao nível dos programas concretos de ação, ao nível da educação, ao nível da tecnologia para a transparência, ao nível da celebração e promoção de quem nos inspira, veio ocupar um espaço do ativismo que não estava ocupado. Porque a luta contra a corrupção em Portugal vinha sendo, de uma forma geral, quase exclusivamente, na lógica da crítica, na lógica do ataque, na lógica do antissistema, que é importante, que é muito importante, e repito, com quem aprendi e continuo a aprender muito, mas depois tem que se passar para a ação. Não é? Tem que se passar para a ação no sentido de pressionar o legislador à forma diferente. Se dermos a hashtag libertem o meu país da corrupção e não o libertemos o nosso país da corrupção. Porque o libertem remete para aqueles que têm a obrigação para cuidar do espaço público e dos bens públicos. O canal interno de denúncia vem nessa lógica, João. É que não basta falar, não basta escrever livros, não basta escrever artigos do jornal, não basta aparecer na televisão, não basta ser muito eloquente na forma como comunicamos as nossas ideias. Temos que criar as ferramentas para participar. O legislador, numa transposição da diretiva europeia, também criou em Portugal a regra, cá está a regra, de canais internos de denúncia, que são obrigatórios em empresas com 50 ou mais funcionários e em municípios também com mais de 10 mil trabalhadores, e que para que as pessoas possam elas próprias, como é que eu dizer, guardiãs
guardiães dos bens comuns. Neste caso, a All for Integrity quis dar o exemplo. Não tem 50 trabalhadores, eu gostava que tivesse. Contratámos agora recentemente a primeira pessoa assalariada, mas temos mais de 50 colaboradores voluntários. E achámos que devíamos dar o exemplo, e numa parceria com a empresa Closer, temos desde março o nosso próprio canal interno de denúncia que qualquer pessoa pode utilizar para denunciar, para levantar dúvidas sobre o comportamento dos responsáveis da associação, do meu comportamento em particular, sou presidente, ou de outros comportamentos de outros colaboradores, diretos ou indiretos. Portanto, aqui a ênfase, João, no instrumento que permite a mobilização das pessoas em torno do bem comum. Deixa-me lançar-te aqui um desafio, que é um desafio, obviamente, cultural. Não é à toa que nós temos a figura do velho do Restelo, não é à toa que a inveja é uma emoção negativa que tem um espaço importante na cultura portuguesa. Não estaremos também, ou já pensaram, no desafio que é receber denúncias e gerir essas denúncias partindo da presunção de inocência daquele que está a ser denunciado? O legislador, nesse aspecto, foi inteligente, porque as coisas têm que ser montadas de forma que há uma diligência interna, uma investigação interna, para ver se há mérito na denúncia. Ok? E a razão porque o legislador se chama canal interno de denúncia é precisamente porque também existem canais externos, não é? Têm existido canais externos nas polícias, no Ministério Público, enfim, até nas autarquias. As pessoas têm tido desde algum tempo essa possibilidade de apresentar denúncias. Aqui quer-se expandir o leque de oportunidades, a começar no próprio ambiente de trabalho, porque são pessoas que estão próximas de como as coisas acontecem, e, portanto, podem ter privilegiada para cuidar. Eu gosto de aqui não se trata de um polícia, de um fiscalizador, que na prática também é, mas na perspectiva mais poética e romântica do termo, o que estamos a dizer é que todos são convidados a ser guardiãos e curadores dos espaços que são comuns à vida numa empresa ou na vida pública. De maneira que o esquema está feito de forma em que há um grupo interno, no caso da All for Integrity, há 3 pessoas que recebem as denúncias quando elas acontecem, e eu não sou uma delas, há 3, está no regulamento, é público, está no site, há 3 pessoas que recebem portanto, a sinalização de que há uma denúncia que entrou. 3 pessoas ao mesmo tempo. E há uma dessas que depois está encarregue de fazer a análise da denúncia e fazer uma investigação mais aprofundada. E em muitos casos o que vai acontecer, que é o que acontece noutras situações, é arquivado, principalmente a denúncia sobre a organização. Isto não é Desculpa, André. Nós ficámos sem te ouvir no principalmente porque... A denúncia é arquivada principalmente porque... A principal razão porque estas denúncias são arquivadas é que não se trata de uma denúncia sobre a organização. Trata-se de coisas que as pessoas viam noutros sítios, trata-se até muitas vezes de queixas e de partilhas de frustrações com coisas que as pessoas testemunham na vida em sociedade que não têm a ver com a organização. Portanto, o canal interno de denúncia, o interno quer dizer que se refere à vida da organização em questão. E muitas vezes as pessoas utilizam o canal para desabafar, utilizam o canal para se queixar sobre coisas que não têm a ver com a organização, e essa tem sido muitas vezes a razão, porque noutros canais até, porque no nosso caso tem 2 meses de existência, é muito recente. Exato. Mas da literatura que existe de outros casos, é isso que se constata. E depois, na literatura de outros casos, outro tipo de situação que acontece é da falta de ética. Portanto, não se trata propriamente de questões de corrupção, mas de maus comportamentos.
ou Bem, relacionados com... seja como for, André, este tipo de situações acaba por contribuir para a melhoria da governance das instituições, não é? Exatamente. Há mais gente a participar nessa curação do espaço, absolutamente. Ok. Depois, há algo que também tem sido importante. Eu recordo que há pouco tempo houve um determinado partido político que tentou implementar uma disciplina de literacia financeira. A proposta não passou, portanto, com o antigo governo, mas vocês têm conseguido implementar as redes escola anticorrupção e não só, creio que aumentaram inclusive a abrangência do número de escolas que podem receber e têm recebido, de facto, esta temática. Exato, João. E cá está o mesmo princípio anterior, ou dois, o da mobilização. Portanto, a luta contra a corrupção não tem que ser apenas, não pode ser apenas, não pode continuar a ser apenas uma luta desempenhada por autoridades, enfim, públicas. Todos temos que estar mobilizados e atentos. Portanto, o lado da mobilização, no primeiro caso, uma mobilização mais aberta a quem se queira denunciar situações que desconfie. Muitas vezes nota, João, que é uma dúvida. A pessoa não tem que denunciar apenas quando tem a certeza de que há uma violação de um crime. A pessoa pode e deve denunciar quando tem uma dúvida. E depois deixa aos especialistas o apuramento, enfim, dos méritos, vá lá, dessa denúncia. Portanto, nunca se critica o denunciante pela iniciativa que tomou. Portanto, na nossa organização, nunca vamos criticar o denunciante. A denúncia pode ser anónima também, já agora, dentro desse canal? Ok. Absolutamente, pode ser anónima e tem a opção de ser anónima ou não. Okay. Voltemos então às redes de escola. Exatamente. Portanto, o princípio da mobilização e o princípio da institucionalização, por oposição à tal informalidade que estavas a falar, João. Porque no caso da ferramenta do canal interno de denúncia, é a ferramenta concreta que se institucionaliza, que se lança, que se formaliza, que existe. No caso da rede de escolas, chamemos-lhe um lobbying positivo, um lobbying positivo. Isto em Portugal, a expressão lobbying ainda está muito mal entendida. Está muito mal entendida, mas eu atrevo-me aqui neste espaço seguro que tu sempre proporcionas, tu e os teus colegas, em dizer que é um lobbying positivo para que se formalize nos currículos escolares a literacia por uma cultura de integridade. E, mais uma vez, a ideia de lobbying está tão mal entendida em Portugal porque o legislador que tenta há 15 anos ou há 14 anos, o Nuno Garopa nesse aspecto é uma das minhas principais referências, ele tem estes temas todos mapeados, há uns 14 anos que andamos a tentar legislar o lobbying. Mas pronto, isso é outro tema. Portanto, a rede de escolas enquadra-se nesse esforço, noutro segmento, de mobilizar em torno da prevenção e combate à corrupção, e institucionalizar. Temos tido sessões de trabalho regulares com a Direção-Geral da Educação para trazer para dentro do currículo estes valores. Portanto, cá está, João, mais uma vez, o benefício de um posicionamento da Wall for Integrity pela ação. Não contra o sistema, mas com os atores do sistema. Olha, mas numa fase inicial, se bem me recordo, muitas das escolas aderentes eram escolas do ensino privado. Já começam a abrir a possibilidade e portas para o ensino público? Público e privado, sempre foi desde o princípio, público e privado. Eu não tenho agora exatamente os números, o programa triplicou do primeiro para o segundo ano. Continua a ser liderado pela Ângela Malheiro, creio eu? Sim, portanto, a direção tem 5 elementos que dão depois muito apoio aos diretores dos programas. A Cristina Sá é a diretora este ano da Universidade Católica e seguimos um bocadinho a lógica do prémio Tágides, que todos os anos tem um diretor. No ano anterior... Tem que ser rotativo, vá. E precisamente para, enfim, não criar... nenhum Luís XVI ou Luís XIV, ou lá o que é. Exatamente. Demasiado amor. Demasiado afeto ao lugar.
Exatamente. O Freddie Mercury, uma das últimas canções que ele escreveu, dizia que too much love will kill you. Olha, pois. Portanto, nós não queremos que ninguém seja prejudicado por excesso de amor ao lugar. E, portanto, o ano passado no Prémio Tages tivemos a incrível colaboração da Laurina Alves. Há 2 anos uma pessoa, um dos associados, e este ano no Prémio Tages temos, não sei se posso falar aqui. Sim, se quiser já avançar com essa temática, eu ainda estava na questão da rede de escolas e de alguma forma parece... Fiquemos na escola. E deixa-me só ficar aqui mais um bocadinho, porque ainda esta semana nós de facto fomos também visitados por um grupo de jovens da Escola Profissional de Mafra, em que inclusive lançámos o desafio de serem eles os futuros defensores da liberdade de expressão, os futuros defensores da liberdade de informação. E a questão que eu de facto coloco é se este investimento nos jovens, mesmo a nível provavelmente até da instrução primária, não será a alavanca que irá transformar o nosso país. Sim, sabemos que sim, sabemos que a educação desempenha um papel absolutamente central. Portanto, essa, uma das nossas hipóteses de mudança é essa, é que se houver mais literacia em determinadas áreas, então a sociedade estará mais bem equipada para enfrentar, enfim, o flagelo, seja ele qual for. Pode ser saúde pública, pode ser violência doméstica, pode ser corrupção. Portanto, o mundo é um espaço cada vez mais complexo, o conhecimento evolve e desenvolve-se a uma velocidade estonteante. Ainda estamos para saber as consequências dos mais recentes desenvolvimentos na área da inteligência artificial e, portanto, a literacia em áreas que se considerem fundamentais é crítico. Ainda por cima, quando em temas que têm afetado tão negativamente o país. Nota, João, que isto é importante explicar aos teus convidados e à tua audiência menos relacionada com o tema. Estas análises não são coisas que pessoas portugueses, sejam eles imigrantes ou não, produzem. Várias instituições europeias e internacionais concordam no muito que ainda há a fazer no espaço institucional português nesta matéria. E já demos vários exemplos. Claro. É interessante estarmos a falar sobre isto e só para o mundo de facto é complexo e neste momento os Estados Unidos vive quase uma verdadeira revolução nas academias de leste a oeste dos Estados Unidos, com muitos dos campos universitários a serem ocupados por estudantes, mas é uma outra temática. O meu inclusive, mas isso para outro tema talvez. Tem sido bastante difícil. André, estamos já então a caminhar para os prémios Tágides. Foi conhecido recentemente o presidente do júri ou presidente dos prémios diretor deste. Exatamente. O que é que nos podes contar relativamente àquilo que vai ser a cerimónia deste ano? Posso contar o nome da pessoa, que é o Pedro Brunhosa. E nós, como expliquei, João, temos o princípio de convidar uma pessoa da sociedade civil a liderar, no fundo, a voz da mobilização em torno do prémio, uma pessoa por ano. Assim tem sido desde o princípio. No primeiro ano fui eu, no segundo ano foi um outro colega, no terceiro ano foi a Laurinda Alves, no quarto ano agora é o Pedro Brunhosa. E a lógica, João, está tudo relacionado também com as iniciativas anteriores, a da mobilização. Quer dizer, este princípio absolutamente essencial de democratizar a participação na prevenção e no combate à corrupção. Há uma expressão que o método de Nova Iorque, enfim, para quem não me conhece, eu vivo em Nova Iorque já há muito tempo, a partir do 9/11, do 11 de setembro, o método de Nova Iorque instituiu a frase if you see something, say something. Okay. Se vires alguma coisa, diz, referindo-se a sacos abandonados,
objetos suspeitos nas plataformas, nas escadarias. Portanto, esta convocatória de todos, este papel que todos podem desempenhar na segurança da rede de metro, enfim, isto depois dos múltiplos atentados em Nova Iorque e não só. O de Boston, a maratona de Boston, por exemplo, que foi mesmo uma backpack, também, uma mochila. Yeah. Exato. Boston, em Londres, no metro, no autocarro, em Espanha também, se recordarão, na estação de comboios. Exatamente. Enfim, esta ideia de todo, 11 de março. Depois, o Ronald Reagan também efetuou a altura do caminhávamos para o fim da Guerra Fria. A ideia do trust but verify. Okay. Confia, mas verifica. Confia, mas verifica. Com Ronald Reagan, não é? No final da Guerra Fria. Ok. Exatamente. Referindo-se à relação com Gorbachev, não é? Em que vamos confiar, queremos partir de um princípio de confiança, mas temos que ter os mecanismos de fiscalização e os mecanismos de verificação. E é aqui um bocadinho o que está implícito, quer dizer, esta ideia de criar as ferramentas, os canais, as atividades, as iniciativas que permitam a mobilização. E neste aspecto, ter um artista como o Pedro Brunhosa, um ativista como o Pedro Brunhosa, tínhamos tido a escritora e a jornalista e também a atriz, a Laurinda Alves, e antes da Laurinda tínhamos tido um estudante universitário a promover esta mobilização. No caso do Prémio Tágides, é para identificar e celebrar quem mais nos inspira na luta contra a corrupção. E cá está mais uma vez a ideia de privatização. A luta contra a corrupção não ter apenas feita por internacionais. Se virmos alguma coisa, se suspeitarmos de alguma coisa, se tivermos alguma dúvida, temos a obrigação de não nos demitirmos e de promovermos essa cultura de integridade. Só para complementar, porque houve ali um momento em que a internet falhou, tu dizias que a ideia é o envolver toda a sociedade na prevenção e no combate à corrupção. Muito bem. Criar mecanismos e ferramentas concretas. Não é só discurso e retórica e narrativa e apelos do microfone, é iniciativas que pela sua natureza, isto também é uma coisa distintiva na Law for Integrity, João, é que pela sua natureza exige que se interaja com os atores do sistema e não permanentemente em posição de oponente, adversário e de inimigo até. Mas ainda assim, quando nós interagimos com o sistema, aí eu sou obrigado a concordar com o Ronald Reagan, não é? Confiar, mas verificar, porque também se conhece que o sistema é muito dado aos alçapões na lei, às leituras dúbias da lei, que depois favorece, na realidade, sempre o sistema. Exato, e por isso é que nós temos uma relação muito próxima, João, com outras organizações não governamentais no nosso espaço da transparência, integridade e ética, que têm uma maior vocação do que nós para o estudo destes temas. E nesse aspecto é muito importante até, isto é um apelo e uma ideia que estamos a tentar explorar com outras organizações, desta coordenação mais efetiva de esforços. Porque tens toda a razão, estes estudos, essas análises, essas avaliações têm que ser feitas, não é? Portanto, tem que ser uma ação informada por essas referências. Mas deixa-me dar-te uma outra analogia, João, que eu acho muito interessante. É que nós imaginamos-nos como médicos na linha da frente de uma pandemia e que não temos as pessoas precisando de ajuda. Desculpa, André. Médicos na linha da frente de uma pandemia e não temos, a partir daí deixámos de te ouvir. Pois, estava-me a referir, e desculpa desculpa a ti, desculpa aos teus convidados, porque há aqui obras onde eu estou. Não, é mais por causa da internet, que de vez em quando falha. Portanto, dizias como médicos na linha da frente e não temos? Estava-me a referir às precauções e aos aspectos importantes e à atenção portanto, aos cuidados que se deve ter
quando lidamos com os atores do sistema, mas nesse aspecto somos um bocadinho como médicos na linha da frente de uma pandemia, que apesar do risco de contágio, que apesar do fenómeno virológico ou bacteriológico, é preciso apoio nessa linha da frente. E eles estão lá. Exatamente. E, portanto, olha, e que outros nomes é que tu já nos podes confirmar? Porque, se bem me lembro, os prémios Tágides têm também vários, e desculpa a expressão, talvez não seja a correta, várias secções ou departamentos, ou seja, vocês premiam dentro de diversos segmentos. Categorias do prémio, portanto, agora está selecionado e anunciado publicamente o diretor do prémio. Agora vamos trabalhar com ele, com o Pedro Brunhosa, a definição de quem são os presentes de cada categoria do júri, que segundo o regulamento são os vencedores do ano anterior, portanto também está no site. Os vencedores do ano anterior são, segundo o regulamento, se a pessoa, obviamente, não tiver uma razão forte para não aceitar, não é? Porque às vezes acontece, eu estou-me a recordar, por exemplo, Comendador Naveiro, que venceu em 2021 e infelizmente depois, em 2022, não pôde ser o presidente do júri, por razões óbvias. Foi um momento da família, o neto, e, portanto, por regulamento, os vencedores dos anos anteriores transitam para o ano seguinte em termos de presentes do júri. O prémio tem 6 categorias e agora cada categoria vai ter 7 elementos do júri, portanto, o presente mais 6, que ainda estão em fase de seleção. O que eu vou dizer é que a partir de 6 de junho, e talvez seja depois uma altura para estarmos a conversar, ou não, talvez alguém da minha equipa, quem acharem bem, a partir de 6 de junho até ao final de agosto é quando as pessoas podem nomear quem mais as inspira. É um processo num formulário online muito simples, que tem esse objetivo, não é? Quer dizer, o Prémio Tágides tem permitido ao longo das 3 edições identificar casos incríveis de pessoas que se dedicam à luta contra a corrupção. E porquê que isto é importante? Não é tanto para motivar ainda mais o vencedor do prémio ou o finalista, porque essas pessoas são já inspiradas interiormente por natureza, mas sim para criar esta ideia de coletivo que procura fazer a diferença. E isso pode ter o efeito contágio. Cá está novamente uma analogia do campo das ciências da saúde e das ciências sociais, este contágio social, portanto, empolgar de todos numa situação que de facto nos prejudica a todos. Continua em cima da mesa e ainda abordando a questão dos prémios Tágides, sempre aquela questão de que, obviamente, é importante premiar quem apresenta trabalhos, quem inspira no combate à corrupção, mas há um determinado momento em que nós queremos ver, e desculpa a expressão, queremos ver a justiça a premiar quem trabalhou, castigando quem prevaricou. E em Portugal isto está a tardar em acontecer. Foi o tema de abertura desta conversa, João, quando falámos da informalidade, não é? E por onde quer que a conversa evolua, chegamos sempre a esse ponto, que tens toda a razão. Não basta ter as leis, não basta até eventualmente ter boas autoridades que investiguem ou não o cumprimento da lei, temos que ter um sistema de incentivos que penalize desviantes. Essa estará sempre por uma completa, mas sempre oportuna. Agora, como é que se isso? Bem, cada vez que há um novo ciclo eleitoral, criam-se esperanças. Recentemente houve um manifesto público de várias entidades, várias autoridades no tema, foi o fim de semana passado. Tem lá muito boas ideias. Tem que haver vontade política. Eu, nesse aspecto, achei sempre e disse-o que um Presidente da República em segundo mandato, ainda por cima com a base de apoio que teve, poderia ter desempenhado. Cavaco Silva também teve uma oportunidade semelhante
sem a pressão de um terceiro mandato, teria tido uma oportunidade única para promover essa reforma da justiça. Isso leva-nos para outra conversa, João, sobre o papel do Presidente da República neste problema. Não estou a falar de um Presidente da República em particular, estou a falar do papel da Presidência da República e como esse papel se tem diluído desde o general Yanes. É muito importante recuperar plenamente o sistema semipresidencial substanciado na Constituição, mas há muito, ao longo dos tempos, foi, por várias razões, diluído esse papel que se podia desempenhar. Olha, eu espero... Força. Não, João, tu. Tivemos aqui como convidado o Nuno Garopa há relativamente pouco tempo. Ele, por acaso, tinha vindo a Portugal e ele sempre vem a Portugal, está obrigado a mandar-nos uma mensagem a dizer eu estou cá, que é para podermos sentar o esqueleto dele aqui ao meu lado e conversarmos. E uma das coisas que ele dizia é que, de facto, tem que haver vontade dos dois maiores partidos em fazer essa reforma da justiça. E ele diz, sabes que ele é um pouco mais cáustico, não é? Nas avaliações dele. Ele diz que sempre tem ficado na gaveta e por detalhes, ou seja, concordam em 99%, mas aquele 1% que discordam é o que é utilizado para que não se faça essa reforma da justiça. E eu acho que aí, eu trabalho já tinha dito isso somos ambos imigrantes, ele está em Washington, eu estou aqui em Nova York, portanto, quase vizinhos. Tenho a maior admiração pelo Nuno e já o disse também que algum esforço sério para mudar o sistema de justiça tem que incluir o Nuno nessa equipa. E tem que, não apenas com mais um elemento na equipa, mas o Nuno é talvez a pessoa intelectualmente mais neutra, intelectualmente mais independente e tecnicamente mais bem capacitada e conhecedora do país para promover as alterações que eram importantes promover. Claro. Mas precisamente, João, desculpa, porque Nuno também estava correto. Exatamente, também estava correto, portanto eu estava sempre bem. Precisamente por causa desse empate técnico que tem existido muitas vezes entre o PS e o PSD, em matérias estruturantes, o Presidente da República há uma questão que diz que o Presidente da República Espera aí, André, tivemos aqui uns cortes. Dizias tu que precisamente por causa desse empate técnico entre PS e PSD, o Presidente da República teria um papel? Muito importante, okay. Particularmente em segundos mandatos, tem a pressão de um terceiro, não é? Quando a Constituição lhe dá o poder para ele verificar do regular funcionamento das instituições. Pois. O problema com a palavra regular, João, é uma questão interessante e que nunca vi escrita e eu estou a pensar escrever um bocadinho sobre isso. É que a Constituição não fala em bom funcionamento. O artigo fala em regular. Ora, o regular, no limite, pode ser alguém chegar de manhã, abrir a porta do gabinete ou do ministério ou do tribunal está aberta e para garantir-se o regular funcionamento. Mas o legislador, na altura, quem negociou a Constituição, podia ter usado a palavra bom. Porque já havia aqui uma maior intervenção. Portanto, a minha tese, e atenção que eu não sou um constitucionalista, a minha tese é que a palavra regular tem funcionado para... Dá para tudo. Dá para tudo. Menos zelar pelo bom funcionamento, porque esse é o artigo em que abriria espaço para o Presidente da República exigir que, para o bom funcionamento, que não é a palavra que lá está, que para o bom funcionamento das instituições a reforma acontecesse. E exigir mesmo. Quer dizer, o poder de dissolução da Assembleia da República que o Presidente tem é real e poderia ser utilizado de forma diferente. Ao longo das décadas quiseram-nos fazer entender que o Presidente só tem dois tipos de poder.
veto e simbólico, e isso é muito incompleta. Essa resposta em relação aos poderes do Presidente da República é uma resposta muito incompleta, porque o Presidente tem outros poderes que a opção tem sido para criar condições de governabilidade, condições de estabilidade. Percebi na segunda metade dos anos 70 e dos anos 80 essa fosse porque os poderes do meses, um ano, etc. Mas os tempos são diferentes e precisamos de menos afetos entre Presidência da República, Assembleia da República e Governo. Precisávamos de pragmatismo para que de facto as decisões fossem as decisões que necessitamos que sejam tomadas. Voltemos aos prémios Tágites, porque queremos terminar o programa numa boa nota. Temos ainda sensivelmente 4 minutos de conversa. Relativamente ao local, não sei se o local já está escolhido, se quando é que vocês pensam apresentar o mesmo. Eu vou dizer a cidade e o local ainda não. Se quiseres, eu só estou a tentar... Isto é breaking news, okay. João. Portanto, vai ser no Porto, este ano. E essa decisão foi tomada antes de termos a confirmação de que o Pedro Brunhosa se... Pois, calha bem, não é? De facto, calha bem. Eu estou a ser totalmente transparente. A quarta edição teria que ser celebrada no Porto, fora de Lisboa. Foi importante, numa altura em que estávamos todos a aprender como é que esta operação era montada, que fosse mais próximo do nosso espaço normal de vida, não é? Que é em Lisboa, que é onde a maior parte das pessoas da All for Integrity vivem, exceto eu. Mas a celebração da quarta edição, a 16 de dezembro, vai ser no Porto. Muito bem. André, o que é que vocês ainda... E eu diria, com um diretor como o Pedro Brunhosa, também um homem do Norte, a justificação é quase... Por acaso, ele tem uma música que se enquadra bem com a corrupção. Não posso mais viver assim. Já lancei aqui um breaking news em honra à tua equipa e a ti em particular e ao teu programa. Outras revelações para breve. Virão mais para a frente. André, para nestes 2 últimos 2 minutos, aliás, sensivelmente, continua a All for Integrity a receber ou a ter forma de cidadãos comuns que estejam a ver e ouvir o nosso programa, poder fazer parte e contribuir e receber, seja newsletters ou informação que vocês tenham? Obrigado, João, por esse pitch. As pessoas podem se tornar associadas no site allforintegrity.org, portanto, de acesso fácil. Outra forma muito real de participação, se as pessoas não tiverem disponibilidade para serem associadas, é nomear pessoas que inspirem no combate à corrupção, pessoas de referência nas vossas empresas, na vida em comunidade, personagens mais mediáticas, menos mediáticas. Portanto, esse é um apelo muito real. Mobilizemos para celebrar quem mais nos inspira. Estas são 2 grandes formas. Mais para a frente, em setembro e outubro, há de haver o momento de para a quarta edição da rede mas já em 7 países: Irlanda, França, Angola, Moçambique, China, Portugal, claro, as ilhas também, Brasil. Arrancámos este ano no Brasil, no continente americano, portanto. Portanto, há aqui 3 questões muito concretas, todas a partir do site. Tornar-se associados, nomear para o Prémio Tágites e associar a escola ao nosso programa de literacia anticorrupção. Muito bem. André Correia de Almeida, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer. E tu também ficas obrigado a picar o ponto sempre que vieres a Portugal, a enviar uma mensagem a dizer: estou aqui com o meu esqueleto, para te sentares ao pé de nós a conversar. Ok? Promessa de uma boa noite. Promessa de Muito bem. Obrigado a si que nos acompanhou também em mais Isto é o Povo a Falar. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais uma semana de conversa. Obrigado.